Bom, agora hoje eu quero conversar com vocês sobre uma questão de liderança, mas eu vou me basear numa frase do professor Henrique José de Souza, que ele diz o seguinte: o mestre aponta o caminho, o discípulo segue sozinho até encontrar o mestre novamente, só que dessa vez dentro de si mesmo. Então, na verdade, aí estão 7 estágios de consciência de um chefe, de um líder, de um político, de um pai, de quem quiser aproveitar-se do termo de liderança. E como é que ocorre isso? Apontar é o primeiro passo. O mestre não determina, ele aponta, ele dá a direção a seguir, ao discípulo seguir aquele caminho. E depois, em segundo momento, ele também não determina, porque apontar o caminho e o discípulo seguir o caminho, aí está uma opção do discípulo se ele vai seguir ou não vai seguir. Já aí nós temos um fator de decisão ou indecisão, ou um fator de uma necessária tomada de decisão por parte do discípulo. O mestre fez. Ele apontou para o discípulo seguir. E quando o discípulo segue aquele caminho, ele vai seguindo de uma forma, ele vai encontrar grandes obstáculos na trajetória. Mas aí ele diz até encontrar, que é o terceiro verbo. Tá? Apontar, seguir e encontrar. Ele vai encontrar o que lá na frente? Ele vai encontrar algo dentro de si mesmo. Ele vai encontrar a essência. Porque quando o mestre apontou e ele seguiu, no longo dessa trajetória, ele vai encontrar obstáculo que ele deverá transpor esses obstáculos. E à medida que ele vai transpondo esses obstáculos, isso vai dando sentido a ele de confiança, de autocrescimento. Porque obstáculo exige inteligência, estratégia e tomada de posição. E aí é lembrar o seguinte: esse mestre jamais abandonou o discípulo. Ele não aponta simplesmente e manda o discípulo seguir. Ele aponta, o discípulo segue. Ele caminha sempre em paralelo, observando, acompanhando. Ele só vai fazer uma interferência se realmente houver necessidade. E grande parte das vezes ele não faz. Porque esse discípulo, quando o mestre apontou o caminho para isso, subentende que ele está preparado. Ninguém vai apontar um caminho para uma pessoa da qual ela não está preparada. O mestre sabe. E aí ele vai seguir naquela trajetória até ele encontrar o mestre. Agora é interessante. Ele vai encontrar o mestre dentro de si mesmo. Então ele já está autossuficiente. Ele está automotivado. Ele já tem a capacidade de seguir sozinho. E aí então ele desperta. Ele desperta todo aquele potencial que ele tem e que a lei deu a ele, que a lei divina deu a ele, que Deus deu a ele, que é o ato de pensar, de sentir e de agir, do querer, da determinação, da força de vontade. Quando ele se movimentou, que aceitou o desafio do mestre, ele pôs em andamento a chamada energia de vontade, energia de querer, que automaticamente se vale para que ela siga o seu trajeto de duas outras, que é a inteligência e que é o amor, que é a emoção, que é a sabedoria, que é a emoção. E ele seguindo nessa trajetória, ele vai encontrar pelo caminho 3 grandes estágios de modificação, de mudança da sua estrutura de vida, de percepção da realidade, que é o seguinte: primeiro, ele apontou, ele decidiu seguir, ele encontra o mestre de si mesmo e ele desperta. Quando ele desperta a consciência superior, não mais a consciência inferior, que está pegada, atrelada ao emocional. Ele desperta para o mental abstrato, para a intuição, para a inteligência crística
e aí ele adentra o portal da transformação interior. Transformar, mudar de forma. Ele já não é mais o discípulo. Ele agora tem condições para passar a ter o mestre e ter outros discípulos que o vão seguir. Porque ele está preparado. Espera aí, mas ainda falta 2 fases. De transformar-se, a necessidade da superação. Superação é que ele vai entender que jamais ele será igual ao que ele foi ontem. Superação não é competição. Superação é estar cada dia melhor e saber avaliar e olhar para trás e ver assim, eu evoluí, eu cresci. E depois vem a metástase. A metástase pode ser traduzido, conforme dizia o professor Sebastião Vieira Vidal, como a êxtase da metástase. Então, o indivíduo chegou ao ápice. É mais ou menos um adepto, mais ou menos um iluminado. E aí nós temos, gente, literalmente o que eu vou dizer para vocês. Essa é a trajetória do líder. E não é fácil. E essa pequena história que eu contei aqui para vocês, esses pequenos detalhes, fazem parte, obviamente, de uma palestra um pouco mais aprofundada, de 1h30 ou 2, e também de um próximo livro que eu pretendo escrever. Já está encaminhado uma parte dele. Ok, a todos, eu agradeço, espero que vocês compartilhem, comentem e vamos seguir em frente para o nosso próximo encontro. Um abraço e até mais.